A paz do eterno Deus com todos que ver esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um fato que aconteceu comigo na CCB, Congregação Cristã no Brasil. Eu tenho um menino, um enteado, vai fazer 26 anos. Ele é especial. Ele não é uma criança, é indefeso. Tudo que ele vê, ele faz, ele sai no meio da casa, se for para ir para a rua, no deixar ele vai. Tô falando assim para vocês entenderem o, o que eu quero falar. Pra vocês terem uma ideia, ele é tão especial que uma vez eu estava em casa e chegou um amigo meu com o filho dele. O filho dele tem, na época, de uns 12 anos. Em questão assim de poucos minutos, eu vi ele entrar para dentro do quarto e esse menino de 12 anos entrar também. Aí eu, já sabendo que ele é especial, rapidão corri lá e fui ver o que era que eles estavam arrumando, chamar eles pra cá, pra onde a gente tava. Quando cheguei lá, eles já estavam, meu menino já tava nu, sem roupa, e esse outro já tava por cima do menino. Aí eu danei, chamei o pai, mostrei o que tava acontecendo e falei que não queria mais aquele menino fosse lá em casa de maneira nenhuma. Outra vez ele tem um primo que ele é especial também. Ele chegou em casa, nós discutimos um pouquinho. Eles entraram pra dentro do quarto. Quando eu fui lá, corri lá, já estavam os dois pelados. Então é uma criança de tudo. E outras e outras coisas que ele faz, meu Deus. Teve uma época que ele se masturbava, podia estar onde fosse, a casa cheia de gente, e ele gritando lá, aquela maior. Aí os médicos mudaram o remédio dele. Isso que parou essa fase. Então ele é uma criança especial de tudo. Por que eu tô contando esse assunto? Que é para vocês entenderem a gravidade das coisas. E esse menino, esse meu enteado, nessa igreja onde eu congregava, ali é comum, todo mundo gosta dele, gostava, gosta. Agora que ele não tá indo mais. Parei de ir, a mãe faz pouco, só quando tá na porta. Ele também tem muito problema de saúde, passa mal na igreja. Mas no começo, ele chegava lá e brincava com todo mundo e fazia a regência ali do hino de silêncio, terminava o culto, o primeiro hino, o último hino lá, ele subia no púlpito, regia, e todo mundo gostava. E esse cooperador na época, no começo quis até implicar com o menino, que depois fiquei sabendo que tem uns fofoqueiros que conta tudo pra gente. Aí disse que foi uma reunião no ministério, puxaram a orelha dele, aí passou a gostar do menino, mas gostar demais. E queria estar com esse menino pra cima e pra baixo. Pegava, levava, pousava na casa dele. E eu passei a ver uns comportamentos errados do menino, chegava triste, bruto com a gente em casa. Falei pra minha esposa, não dá certo esse negócio. Tem que parar com isso. Ele é especial de tudo. Chegava lá, acho que eles faziam tudo que ele queria, não sei o que, e ele chegava em casa, tinha que ter as regras, né? Como é que vai deixar uma pessoa especial fazer o que quer? Enfim, depois fiquei sabendo que levava esse menino pra visita e aproveitava da simplicidade do menino fazer espetáculo, visita, fiquei sabendo tudo isso. Falei pra minha esposa cortar, ela não quis. Se não tinha coragem de falar, BBB. Diga então, você vai ver onde vai chegar. O que eu quero falar? Um dia tava, na época eu era porteiro, tava na porta. Esse tal desse cooperador, pregando, atendendo o culto. Eu não sei dizer se era a hora da palavra antes. Eu sei que ele falou que tinha alguém ali que estava fazendo sexo
na frente das crianças. Um casal. E esse menino, esse manteado, ele que vem na mente dele, ele fala, ele não tem ideia. Ele é uma pessoa especial, mas que ele vê as coisas e já entende. Então, ele sabe que um casal, como entra pra dentro, vai dormir, tem essa relação. E o pessoal chegava lá e ele ficava falando que eu e a mãe dele tava fazendo sexo. Assim, ele não falava, que ele não sabe formar frase assim, mas fazia o gesto. Botava as mãos assim e fazia. E ali, quando ele fazia aquilo, ele falava papai e mamãe. E fazia o gesto que nós fazíamos sexo. E era todo mundo, chegava em casa, ele falava isso, todo, quem conhecia, quem andava na minha casa, sabia isso, nem dava atenção pra ele, danava com ele. Quando ele foi pra casa desse cara, por certo ele fez esse gesto, e ele é assim, se ele falar uma coisa e você não entender, você. Qualquer outra coisa que você falar, ele diz que é aquilo. Aí esse cara aproveitou, pegou isso, que certamente ele fez lá, e falou no público que tinha casal ali que tava fazendo sexo na frente das crianças. E falou meio mundo de besteira. Na hora eu já entendi, sabendo que o menino tinha esse costume de falar essas coisas. Aí eu fiquei calado também, né? Como ele fala aquilo no público, a igreja ali cheia, o povo entende, os alienados, que é Deus que revelou para ele, né? Isso é a tal da mensagem subliminar. Aí eu fiquei calado também. Diga, ele falou assim, mas ninguém sabe quem é, mas ele sabia com quem era que ele estava falando. E uma grande mentira, era coisa da cabeça do menino. Ele passava pela cabeça e falava. E passado uns dias, fiquei sabendo pelos fofoqueiros de plantão, que ele falou, esse cara, para alguém que eu e minha esposa tava fazendo sexo na frente do menino, que é a porta do nosso quarto não tinha, o nosso quarto não tinha porta e o menino via. E um fofoqueiro me contou isso. E, e realmente, teve uma época que nosso quarto não tinha porta mesmo, que tinha condições de pôr, mas nunca aconteceu isso. Depois eu comprei uma porta e pus no quarto. Quando não tinha porta, nós botávamos uma cortina. Depois eu comprei a porta, pus no quarto. Mas nunca aconteceu dele ver nós fazendo nada. Era coisa que passava na mente dele e ele falava, fazia o gesto. E esse tal desse comprador pegou isso e levou para o púlpito, pregando no púlpito. E o povo entende que é Deus que revela. Depois, achou pouco, ainda saiu falando que chegou até o meu ouvido essa conversa. Esse cara na época era comprador. Hoje é ancião, né? E salvo engano, ouvi uns comentários aí que eles querem, não sei se é ancião regional, uma bosta dessa aí que eles inventam entre eles. Para vocês verem, pessoal, o tipo de gente que vocês contam o segredo de vocês. Um verdadeiro hipócrita canalha. Não respeita. Mas como é que pega uma informação, uma conversa de uma pessoa com o meu odiado e vai pregar no púlpito e sai ainda esbanjando para os outros. É esse o cara que vocês vão contar o segredo que acontece na sua casa, no seu casamento, para depois eles reunirem em reunião com o dinheiro de vocês e tá fofocando um para os outros. É isso que acontece nessas reuniões de ministério que eu já fiquei sabendo. É esse o tipo de gente que Deus revela aos outros anciões para pôr, para ser líder de vocês. Então, eu achei importante comentar esse assunto para vocês vigiarem, pro bem de vocês. Não contar nada para esses caras que eles não têm qualificação para ouvir.
segredo de ninguém. Eles ouvem e saem esbanjando. E é muitas fofocas que saem da boca desse povo aí, tá? Eles ouvem fofoca, vai pregar no púlpito encostado, com um canalha que eu já falei no vídeo aí. Chegou no meu serviço, alguém falou alguma coisa. Acho que isso é a primeira vez que ele viu a pessoa falou mal de mim, ele pegou, não foi pregar no púlpito, me chamando eu de fofoqueiro, de leve trás de tanta coisa, sendo que ele já não me conhecia, mas sabia quem era eu há uns 9, 10 anos, essa pessoa. Ele viu uma vez só e acreditou numa só história dessa pessoa, por causa da posição social da pessoa. Sendo que a pessoa era quem era. Era não, é tudo isso que ele falou, que ela falou que eu era pra ele. Ele, em vez de vir a mim conversar e, sei lá, ou calar, meter a língua no rabo, foi pra público pregar. Isso é o tipo de gente que Deus escolhe, o Deus dele escolhe pra liderar vocês aí. Então, eu faço esses vídeos aqui para alertar vocês sobre essas tipo de coisas que acontecem na CCB. Isso aconteceu aqui em Tuiutaba, tá? Estou aqui, meu nome é José Fernandes, todo mundo sabe onde eu moro. Qualquer dúvida me procura. E esses caras que agem assim, em vez de você ficar com raiva, bicudinho, aprenda a ser líder. Para de fofocar, de falar brobinha aí. Você vai estudar a Bíblia. Para de ler Salmo 23 e fazer promessa que não se cumpre na vida de ninguém. Estuda o assunto. Pesquisa no Google. Ah, por que o salmista Davi escreveu o salmo tal? O Google vai lhe dar o resumo da história ali. Pelo menos para vocês saberem ensinar, pelo menos o básico. Seu bando de fofoqueiro. Seu bando de hipócrita, de blasfemador. É isso que vocês é. É isso que vocês é. Fofoqueiro. Leve trás é vocês. Pra mim, um cara que age como nem vocês agem, não passa de um grande desgraçado. Não tem respeito com os outros. Entrar na privacidade dos outros. E pôr em público sem prova nenhuma, sem. Cara, isso é nojento. Vocês não passam de uns grandes canalha, idiota. Fica aí, gente. Como eu começo a falar assim, eu me iro com as atitudes desses vagabundos, canalha, que se dizem homem de Deus, líder religioso. Vocês é líder do capeta, não de Deus. Deus não vai fazer isso. Expor a vida de ninguém assim, não, sem prova, sem saber se é verdade ou não. Bando de canalha.